E aí, que bom que você continua com a gente. Você que está chegando agora, é o programa Divinista. Nós estamos falando aí um pouco de tendências, estamos falando um pouco aqui de formas de levar a vida, com um poema que se chama Autobiografia em 5 capítulos, que daqui a pouquinho, para você que está chegando aqui, eu vou repetir o poema, tá bom? Mas o Jorge primeiro vai dar aí nossas mídias para você conversar com a gente, pedir o Evangelho Eterno, que você sabe que a gente manda com muito carinho. A Sônia, a Marina Cristina. E a Cristina mandam para vocês aí com muito carinho, tá bom? Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com 996084846. Código de área 11, né? Estamos aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp é 996084846. E no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br você pode baixar também em PDF o livro Evangelho Eterno. Na verdade, toda a obra de Oswaldo Cruz. E no nosso portal tem muitos vídeos, muitos áudios, muitas informações que poderá ser útil para você ler, estudar e saber um pouco mais sobre espiritualidade. E, de modo bem prático, bem rápido, né? Nas nossas páginas chamadas Informes Divinos, no TikTok, no Facebook, no Instagram, você tem informações com a referência, né, de vários textos sobre espiritualidade. Siga-nos. Siga-nos, isso. E divulgue, né? Faça a sua parte. Então, o poema que a gente está conversando hoje chama Autobiografia em 5 capítulos, está no livro tibetano de Viver e Morrer, e ele fala assim: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, caio. Estou perdido, sem esperança. Sem esperança, né? Isso é difícil. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para eu encontrar a saída. Capítulo 2. Jorge Rufino, capítulo 2. Ele fala: ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Eu não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Aí o capítulo... Esse leva um tempão para sair também é importante. É legal também. Mas olha, dá uma ideia de que eu vou sair, né? Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele tá lá. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, olha que legal, meus olhos se abrem. Aquilo que você falou no começo, ela já falou no começo, que tomam consciência, né? Exatamente. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa. Saio imediatamente. E lá no capítulo 4 ele fala: ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Pois é. E o 5 é ando pela outra rua. Outra rua. Ando por outra rua. E a gente estava comentando, né, Rosê, que esse ando por outra rua, ele é bem, bem difícil. Mas antes de eu ando pela minha rua, tem lá, é minha culpa, né, abrir, saio rapidamente. Pois é, a gente falou, né, na parte anterior do programa, né, que primeiro você está ali num automatismo, você repete padrões de comportamento meio no automático. Muitas vezes esses comportamentos são nocivos, são prejudiciais, mas mesmo assim você vai repetindo o conhecido. Porque é o conhecido, você já sabe, você fez sempre assim. Sabe aquela coisa? Eu fiz sempre assim. Sempre foi assim. Aquela música da Gabriela. Mostra que a gente é velho, né, Denira? Pois é, porque, né, gente, para quem é jovem, tá? É uma novela que passou há 50 anos atrás. Mas a música é... Mas eu sou mesmo assim, fui sempre assim, você Gabriela. sempre assim, né? Enfim... Né? Mas a ideia é que você entra nesse automatismo, né? E não se dá conta. A partir daí, o próximo passo seria o autoconhecimento. Essas coisas muitas vezes são inconscientes. Então, você percebe que você está fazendo. Se você puder perceber o motivo, o porquê, qual é a motivação, por que é que você está usando aquele comportamento, respondendo a um estímulo daquela forma. E a partir daí, se possível, mudar. Né? Então, é interessante, a gente falou aqui bastante, enfocou na questão da psicoterapia, que é a minha área de trabalho, mas, como a gente também já falou, existem outras estratégias na busca do autoconhecimento. A meditação, as leituras, a reflexão, a busca pelo conhecimento das verdades divinas, né? Você saber que você é centelha divina,
que você merece respeito, que você está evoluindo. Então, tudo isso vai abrindo possibilidades. O Polidoro, ele falava muito da importância de nós lutarmos contra as tendências, né? Porque, veja, a gente tem... A psicologia fala, como eu falei, só dessa vida. Mas a gente sabe que você tem uma história pregressa espiritual. Né? Você já viveu outras situações. Então, muitas vezes, aquele espírito que foi muito violento, ele tende... É lógico que a nova encarnação é sempre uma nova oportunidade para você melhorar, para você fazer de novo de uma forma melhor. Se não fica um determinismo, Sim. né? Não dá para isso. É, mas, veja, a espiritualidade, na doutrina se fala muito em responsabilidade e livre-arbítrio. Né? Então, responsabilidade pelas escolhas. Você é dono das suas escolhas. Então, você pode ter tido um passado lá que te marcou, seja nessa vida ou nas outras, mas o seu presente pertence a você. Que escolha você vai fazer agora? Como você vai conduzir sua vida dessa vez? Né? Então, eu acho que isso é decisivo e muitas vezes, só completando, aquele que era muito violento tende a ser de novo. Então, você é impetuoso, é violento. Então, tentar refrear isso. Aquela pessoa que naturalmente é muito submissa, muito encolhida, de repente veio para exercitar a vontade, a autodeterminação. Né? Então, a gente vai tendo que desenvolver habilidades. Tanto que a gente fala que você tem virtudes divinas em potencial. É isso que eu ia falar. E o trabalho é desenvolver essas habilidades, né? Olha, eu não tinha pensado, novamente falando isso, sobre esse texto. Tem muitas dicas aqui. Meus olhos se abrem. Alguém poderia nos criticar, e com propriedade, né? Vocês têm pretensão de criar um grupo, criar uma religião, doutrinar as pessoas? A resposta é hipótese alguma. A nossa preocupação é informar. Sabe, porque cada um vai ter que se enxergar. É interessante quando você falou os olhos se abrem, até o portal, né? O nome é Conhecer para Transformar. E eu acho que a gente aqui está falando disso, né? Sim. É você se autoconhecer para realmente transformar o seu comportamento. Não é alguém fazer a sua cabeça, é você. Não é alguém fazer a sua cabeça. E é interessante, eu me lembro, nós estávamos em reunião ontem, temos aí... Mais uma reunião. Mais uma reunião, né, para... Estruturar as coisas. E teve uma hora que falou assim, sim, porque a missão é transformar. Ninguém transforma, né? Ninguém. Você faz isso exatamente. Você dá informações, que é o conhecimento, a gente dá... Exato, a gente no portal... o conhecimento. Exatamente, a gente disponibiliza a única coisa, se nós temos algum mérito, se é algum mérito que a gente tenha, quanto grupo, quanto grupo de amigos, né? Como grupo de amigos, porque nós somos grupo de amigos. Tem perrengues daqui para lá, mas estamos muito tempo juntos. É que a gente disponibiliza gratuitamente, sem nenhuma amarra, as informações, o conhecimento. E aquele conhecimento que a Roseli falou é um dos mais fundamentais, que é da gente saber que é uma centelha divina, né? Então, é super importante isso, porque todo o resto do caminho vai por aí, se amplia, vai por aí. Agora, que você está falando uma coisa, eu esqueci, eu anotei, mas eu esqueci. Você falou sim, cada reencarnação, por que a gente encarna criancinha, um discozinho ali, né, nessa encarnação meio virgem? Não é virgem porque tem entrar de lá. Porque se fosse assim, eu não posso mudar quem eu sou, não haveria evolução. Sim. E seria um determinismo macabro, até terrível, né? Eu me lembro, eu tenho muitos defeitos. A minha amiga que me conhece sabe disso. Mas eu sempre fui muito de rompante. Como é que eu falo? De reagir. Impetuosa. Muito de reagir. Trouxe e levou. Bateu, levou. Depois de 72 anos, eu faço 72 anos sábado que vem. Sábado que vem. Hoje vem lá um e-mail que eu não gostei, eu seguro. Eu vou responder, se é que eu vou responder, daí 2, 3 dias. Veio uma mensagem, eu seguro. Eu acho que isso, pelo menos, eu dei uma melhoradinha hoje. Mas é muito pouco.
Mas é de gota em gota que a gente vai melhorando, né? A evolução não é simples. Mesmo quando você tem ajuda externa, por exemplo, quando eu dei o exemplo no outro bloco do processo terapêutico, mesmo assim, a evolução é lenta, né? E eu estou falando só dessa vida, né? Você vai ali, e mesmo, às vezes eu brinco com o paciente, eu falo assim, que o terapeuta é como se ele fosse o jardineiro, né? Ele rega a plantinha, ele põe no sol, mas a plantinha vai ter que ela crescer. Então, a pessoa que vai ter que fazer a mudança, ela que tem que crescer, ela que tem que desabrochar. Você não faz pelo outro. Não tem outro E jeito. a evolução espiritual também é assim, você não faz pelo outro, né? Agora, nesse aspecto... Você pode ser companheiro do outro, pode Sim, ajudar o outro, né? sim. Suporte. Agora, nesse aspecto, eu acho que a gente podia falar também um pouco de algumas estratégias. Isso que eu ia falar, que práticas espirituais a gente pode, que nos ajuda nisso, né? Pois é, por exemplo, as leituras, né? O conhecimento, o acesso à informação que a gente está falando. Então, você saber que você é uma centelha, que você está evoluindo, que você reencarna. Então, que a reencarnação é uma nova oportunidade que Deus está te conferindo para fazer de novo, fazer diferente. Que a responsabilidade aumenta, que você tem o livre-arbítrio. E mais, que a meta, ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. A meta, o objetivo da existência é voltar a ser Deus em Deus. O objetivo final são as glórias divinas. Então, mesmo no momento que você está deprimido, que você está para baixo, lembrar, não, eu sou uma centelha, o meu objetivo é virar um Cristo, né? Então, eu acho que quando você se apossa de fato dessas informações, já é uma coisa que pode ali te chacoalhar. Outra coisa que você pode fazer, quando você está, por exemplo, participando de uma oração em conjunto, não é que você vai lá contar seus problemas, ou até eventualmente a pessoa faz um pedido. Faz um pedido e ela é atendida, ela é orientada pelo plano espiritual. Isso também é uma coisa que ajuda bastante. Mas eu costumo falar, até quando eu faço direção de oração, né? Você participar com frequência de uma oração em conjunto, não é que você não vai mais ter problema na vida. Claro, tá aqui, você vai enfrentar as dificuldades da vida. Mas quando você vai, você tem uma troca de energia, você realinha os seus chakras, você, eventualmente, espíritos ou acompanhamentos não muito felizes que estejam com você são retirados. Então, não é que você não vai ter problema, mas você está muito mais fortalecido para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, a frequência numa oração também te fortalece. E é interessante que alguém pode falar assim, mas você está falando isso porque você participa lá do grupo. Não, gente, tem pesquisa médica. Eu ia falar isso, sabe por quê? Eu estou ainda querendo que você venha para falar da sua tese. Que tem a ver. Vamos combinar. Tem pesquisas médicas. Hoje se fala... Eu fiz esse trabalho há 20 e tantos anos atrás, mas hoje só se fala disso, em qualquer lugar, né? O valor, a importância que a espiritualidade... Veja, espiritualidade, eu não estou falando desta ou daquela religião, mas da espiritualidade, a sua relação com o divino, e o quanto isso é uma estratégia de enfrentamento de crise, de enfrentamento de situações difíceis, né? Então, isso nos fortalece. Eu queria até fazer um convite para vocês, para o ouvinte. Nós temos orações online, tá? Então, toda quarta-feira, pelo Facebook Informes Divinos, a gente faz uma oração em conjunto online. A Rose também tem com os outros nossos amigos online também. E no Instagram, que eu já vou pedir para ela falar. Mas... É muito importante a participação presencial. Então, todo sábado, a gente tem no espaço de Perdizes, na Rua Caeté 720, uma oração em conjunto, onde realmente a pessoa pode fazer o pedido dela, tem sempre uma palestrinha lá, é às 10 horas da manhã. Estou eu lá, o Jorge, o Vinícius, a Cíntia, você conhece. E a Rose, o Milton... Quem mais está com você? No domingo, isso. O Fábio. Faz presencial no Salsalito de domingo. E a gente, às 10h30 da manhã. Às 10h30 da manhã. A gente sugere que se você for no domingo, porque você conhece as pessoas, você vai estar com as pessoas, você já conhece, sabe como é que eles funcionam e tudo mais. É importante isso. Eu sou de marketing. Se você for numa das nossas orações presenciais e falar que você conheceu através do programa Divinista, você vai ganhar um livro.
Mentira, pessoal. Você vai ganhar o livro independente de qualquer coisa. É porque você ligou. Dá o WhatsApp pro pessoal pedir Evangelho Eterno? Quem quiser receber na sua casa gratuitamente o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Agora, então, eu ia até falar, né? Hoje existem muitas pesquisas médicas. E é interessante porque o Polidoro, né, ele mesmo fala da importância da respiração, né? Tá lá. Então, fazer exercício respiratório. E hoje a gente tem um monte de pesquisa, né, que fala da meditação, da respiração, ajudando no controle da pressão arterial, diminuição do estresse, diminuição da ansiedade. E tudo isso te instrumentaliza, te fortalece para tomar decisões melhores, mais acertadas, mais lúcidas, né? Então, acho que é muito interessante. A própria água fluidificada, né, que é um recurso também que você pode usar, que dá aquela organizada na energia. Então, assim, são recursos, são estratégias, e é óbvio, como a Lenira falou, tem gente que vai precisar ir no médico, vai ter que tomar um remédio, vai ter que precisar da psicoterapia, mas as coisas não são excludentes. Isso. Não são excludentes. Então, ninguém vai lá fazer oração e vai deixar de tomar um remédio, né? De jeito nenhum. Mas são recursos, são estratégias que a gente pode usar para enfrentar as vicissitudes e ficar mais fortalecido para, de repente, né, conseguir andar por outro caminho. Por outra rua. Por outra Mas rua. é muito legal o que a Rose falou. Faz 20 anos que eu estou tentando trazer a Rose aqui com a tese dela aqui, mas nós temos um amigo também chamado Marcelo Dráctico, o Dr. Marcelo Dráctico, né? Que há uns 15 anos ou mais, ele iniciou esse trabalho de meditação, Rose, na Unifesp, não é? Sim. Sim. Ele iniciou isso com médicos, com tudo direitinho, porque não é porque nós estamos aqui numa rádio que está vinculada às coisas espirituais, num programa voltado para as verdades fundamentais espirituais, que a gente está inventando coisas. Não. Né? Existe já evidências científicas. O trabalho da Rose foi muito interessante. Eu já vi o trabalho dela, já vi a palestra dela. A gente só não consegue juntar aqui as agendas, mas a gente vai fazer esse ano. Se Deus quiser, vou bater aqui vou bater aqui na mesa. Mas a gente tem que procurar. E essas verdades... Agora, eu queria que você falasse um pouquinho também da manutenção diária. Eu vou na sessão, mas depois como é que eu faço para me manter mais ou menos diariamente dentro dessa vibe melhor espiritual? Então, o Polidoro fala também, né, da gente se manter em estado de oração, né? Aí você fala assim, como assim? Eu tenho que trabalhar, tenho que pegar o ônibus, como eu vou me manter em estado de oração? Né? Então, a gente tem as orações escritas, né, que você pode, nos livros ou até online, baixar, acessar e tal, que facilita essa ligação. Então, a gente agora vai falar da oração individual, né? Então, a oração individual é aquela que faz essa conexão. Então, você faz a manutenção disso, né? Então, você vai na oração, você vai lá, tal, renova suas energias e tal, se organiza, mas é importante você fazer essa manutenção. Então, você ter essa ligação. Agora, é interessante pensar, quando ele fala se manter em estado de oração, você fala, mas como? Eu vou viver orando? Não, você vai viver ligada? Não. Né? Principalmente através do comportamento. Olha, então, é a vivência da lei de Deus que faz com que a gente viva em estado de oração. Também é fácil? Não é. Não é fácil para ninguém. Mas dentro do possível, nas suas relações, no seu dia a dia, no seu trabalho, na relação com o seu porteiro, com o seu marido, com o seu chefe, com o seu funcionário, viver de maneira ética e decente é o que nos conecta. E amorosa, né? E amorosa. É o que principalmente nos conecta a Deus. Gente, por que eu ri? Porque a gente tem uma sintonia aqui que é impressionante. Porque eu ia perguntar para o Pedro, eu tenho aí no arquivo os 10 mandamentos? Eu normalmente não tiro do arquivo. Tenho. Então, eu acho que dá para a gente botar os 10 mandamentos. Mas é impressionante, porque estava aqui, eu falei, vou falar dos 10 mandamentos. A Rose mandou os 10 mandamentos. Vamos colocar os 10 mandamentos. A gente tem aí, vale a pena a gente lembrar, tá bom? Porque exatamente isso, essa manutenção, na medida em que eu tento viver os 10 mandamentos, que é não fazer um mal ao outro, eu vou mantendo o meu nível... dia a dia. Vibracional. Vibracional. Ação. Legal. Vamos pôr. O Pedro é maravilhoso. A lei de Deus, os 10 mandamentos.
Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Roteiro de comportamento. Roteiro de comportamento. Esses 10 mandamentos estão nessa forma restaurada no Evangelho Eterno, que o Jorge vai lá te dar como você consegue o Evangelho Eterno gratuitamente. Basta mandar para nós um WhatsApp no 996084846. Você sabe que tem uma prece, que é a prece do servidor, que ela fala assim, que eu possa dominar minhas tendências, minhas paixões inferiores, para vir ser realmente um servidor da verdade que livra e da virtude que glorifica. É mais do que eu me livrar das tendências e paixões inferiores para mim. Sim. Né? Mas para eu poder trabalhar melhor em prol da humanidade também. Mas é tão bonito isso, porque é uma coisa, é uma circularidade, né? Porque você faz para você, mas você também melhora o seu entorno. Então, eu acho que essa questão, inclusive, do autoconhecimento, seja via psicoterapêutica ou via do conhecimento doutrinário, ou meditação, enfim, né? Essa busca do autoconhecimento é uma coisa muito bonita, porque quando você se melhora, quando você melhora a si mesmo, você também fica uma pessoa mais equilibrada e melhora o seu entorno. Vai melhorar a relação que você tem com a sua família, vai melhorar a relação que você tem com o trabalho. E isso você vai criando uma onda de melhora, né? Porque aí o outro também, tendo relações melhores, tende a se relacionar melhor no seu entorno, né? E o inverso, né? Uma relação perversa é aquela pessoa que vai ficar infeliz, crítica, venenosa, contamina, né? Contamina o outro, mesmo aquele que trabalha com você, nem que o cara chega de bom humor, de repente ele já fala, nossa, né, já vai ficar. Então, é um círculo virtuoso. Quando você se melhora, né, você melhora o seu entorno. E é a questão da vivência dos 10 mandamentos, né? Porque, veja, os 10 mandamentos, você tem o primeiro mandamento que define, né, e que é a essência do primeiro mandamento é a ciência da unidade, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não há nada fora de Deus. Então, tudo tem origem em Deus. Então, as outras pessoas, o planeta, né? Então, você já vai ter uma relação mais harmoniosa com o todo, né? E na sequência, como você se relaciona com Deus, como você se relaciona na família, como você se relaciona em comunidade. Então, quando você se melhora, né? Tudo vai, né? É como o dominozinho lá, que vai caindo e vai... Você não acredita que o nosso segundo bloco já está terminando. Acredita nisso, mulher? Acredito. E é o seguinte, a gente já vai lembrar que os 10 mandamentos foram vividos por Jesus. Ele também nos exortou a viver os 10 mandamentos, além da prática mediúnica, o respeito aos dons mediúnicos. Se alguém quiser tirar dúvida, está na Bíblia lá. Perguntaram para Jesus, mestre, o que fazer? Ele falou, vai e vive a lei. Pois é. E ele ainda citou, não matarás, não roubarás, para não ter dúvida que lei que era, Tem né? até uma coisa interessante que Jesus, né? Porque a gente fala, por exemplo, a ansiedade é aquele que vive só pensando no amanhã, né? A depressão, o deprimido só lembra do passado, só vive... E Jesus fala, olha, a cada dia basta o seu mal, viva o dia de hoje. Exatamente. Muda o presente, é o presente que está na sua mão para você mudar. Né? Exatamente, porque Jesus ele vai definir também o futuro, tudo, né? Ele define o seu futuro. Então, agora, a gente vai convidar você a fazer uma oração com a gente, né? A pensar no outro, a tirar o olhar do seu próprio umbigo. Porque é hora de vibrando pelo mundo e a gente vai com a oração 1, viu, Pedro? Então, nesse momento, a gente pede aí para você, pense naquilo que você precisa de ter em termos médicos, materiais, ligue-se a Deus, aos Cristos, às legiões de trabalhadores da Maria, Bezerra, aos pretos velhos, e peça a Deus tudo quanto você deseja e necessita. Porém, com mais coração ainda, ou com todo o coração possível, pense nas imensas dores do mundo
em quantas lágrimas são vertidas, quantas encarnações difíceis são irmãos nossos, e a gente pode mandar uma vibração de amor, de carinho, de envolvimento. Então a gente pede por todos os que sofrem no planeta enquanto a gente faz juntos essa oração. Sublime invocação. Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos como servos humildes, a fim de pedir as graças que porventura possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, em nome de Jesus, o Cristo divino modelo, o amparo das poderosas legiões espirituais. Dá-nos, Pai divino, a luz do Espírito, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, aos profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos de todos os tempos, possamos trabalhar pela restauração da excelsa doutrina do caminho, a via que conduz à verdade que diviniza. Sagrado princípio, auxilia-nos na tarefa de despertar os dons do Espírito, as mediunidades, a fim de podermos servir o próximo com aquelas graças que a tua divina justiça determinar. Perdoa, Pai divino, as nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, das tentações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Aumenta, Senhor, nos teus servos, o desejo de conhecer a verdade e de praticar o bem, porque só assim seremos discípulos do Cristo modelo. Senhor, faze que os dons do Espírito Santo se manifestem na humanidade, para que os Espíritos teus enviados, servidores da verdade, do amor e da virtude, espalhem tuas graças, conclamando agentes no rumo de tuas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Rose, eu não sei se você acompanhou a evidência. Olha, graças a Deus eu vejo uma luz maravilhosa, prateada, brilhante, como se fosse um cristal moído, que vai caindo sobre todo o planeta em forma de um cone, né? Tem um foco em cima, ela vai caindo e tornando tudo mais claro, mais brilhante, mais leve, mais divino, graças a Deus. Graças a Deus. Jorge, o Evangelho Eterno, onde essa oração está? Basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo, que você vai receber na sua casa o nosso presente para você. Nosso WhatsApp é 996084846. Seu recadinho final. O nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. O mestre Oswaldo Polidoro passou a vida recomendando, né? A repetição, nós falamos bastante aqui hoje. Ao deitar, aos homens principalmente, fazer a oração a Bezerra de Menezes, para que enquanto o corpo repouse, a gente possa trabalhar nos hospitais do espaço. E as mulheres, principalmente, Polidoro recomendava, ao deitar, fazer a oração à Grande Mãe Maria, pedindo pelas crianças nuas, famintas e doentes do mundo. E lembre-se, a nossa primeira meta é merecer permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Pratique o bem, que é fique em estado de oração, que é praticar o bem a todos. A gente se encontra aqui na próxima semana. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.